Oi, pessoas! Hoje estamos no nosso 10º capítulo, Ser Empreendedor, Trabalhar Perdas e Frustrações. E a pergunta é: como você reage quando você perde alguém? Ou mesmo quando não seja questão de morte, seja questão realmente de afastamento, divórcio, saiu do trabalho, perdeu o emprego, mudou de cidade, se afastou de algum amigo. Isso com pessoas. Ou a questão de coisas materiais mesmo. Você acabou, teve que se desfazer de uma coisa que você gostava muito, de um bem que para você era muito precioso. Como é que você reage nesse tipo de situação? E outra questão, como você reage quando as pessoas não lhe dão o retorno que você espera? Tipo, você se doa a pessoa e espera que a pessoa automaticamente se doe para você na mesma proporção na qual você tem se doado. Mas isso não acontece. E aí, como é que você age? São temas que esse capítulo aborda. E esses questionamentos são bem interessantes porque são questões bem reais e diárias na nossa vida. Porque se a gente for observar bem, em tudo a gente faz uma escolha, gente. Em tudo. A gente acorda de manhã, vou tomar café da manhã. Vou tomar suco ou café. Vou tomar chá ou iogurte. Vou comer pão ou cuscuz. Tudo é uma escolha. Certo que tem escolhas que são tão rotineiras, né, ou tão óbvias que a gente nem para pesar essas coisas. Mas toda escolha, ela vai me agregar alguma coisa ou ela vai me tirar alguma coisa. Então a gente tem que entender que a vida, ela não é só feita de ganhos, ela também tem percas. E o que é empreender? Empreender é você não esperar que a coisa aconteça, é você buscar maneiras de fazer com que ela aconteça. Empreender é você correr atrás dos seus sonhos, ser criativo, estabelecer metas, buscar estratégias para alcançar um propósito. Aí a gente pensa, mas empreendedor tem a ver com negócios. Na verdade, empreender não tem só a ver com negócios financeiros, né, ou trabalho. Empreender tem a ver com tudo na nossa vida relacionado a uma coisa que eu quero, eu busco, eu desejo, então eu posso empreender com aquele objetivo. Vou desenvolver estratégias, vou buscar maneiras de alcançar tal objetivo. Então, é muito importante a gente entender que a vida não é só flores, né? A gente escuta muito isso, né? A vida não é só flores, a gente chora. A questão é como a gente passa pelas lágrimas. A vida é tipo, nesse capítulo, Augusto Cury, ele compara a vida com um labirinto. Porque a gente passa por momentos que são desconhecidos. A gente passa por situações que são desconfortáveis. O medo do novo, o medo da descoberta, o não saber lidar com algumas situações nos trazem medo, nos paralisam. Então muitas pessoas passam toda a vida esperando algo acontecer porque tem medo de buscar. Muitas pessoas passam a vida toda esperando algo cair do céu porque não se dispõem a se esforçar, a buscar, não estão dispostos a perder, a sofrer alguma perca para ganhar lá na frente. E a gente tem que, para a gente ter uma vida de sucesso, a gente vai observar 3 questões. Eu tenho que entender que há situações na vida que eu tenho que suportar, eu tenho que compreender e eu tenho que superar. Para quem me conhece mais de perto, sabe que em um curtíssimo espaço de tempo eu perdi 3 tias que eu tinha um relacionamento muito bom com elas, principalmente a primeira, que foi tia Selma, que para mim era a minha segunda mãe. Então, gente, eu sei mais do que ninguém que na hora que a gente perde uma pessoa e alguém chega junto da gente, mas vai passar,
A gente tem assim um misto, né, de raiva, de angústia, porque a gente não quer ouvir aquilo. Mas hoje eu entendo que o vai passar não é que você esquece a pessoa, não é que você que ela passou na sua vida. E às vezes até tem pessoas que elas se sentem, qual é a palavra? Se sentem mal por voltar a viver. Tipo algum esposo, esposa que perdeu alguém, a mãe que perdeu um filho. Então, às vezes, a pessoa se sente mal por voltar a sorrir. Mas eu hoje entendo, minha gente, que as pessoas que a gente perdeu, as pessoas que nós perdemos, que tivemos um contato muito bonito com elas, o desejo delas com certeza seria que nós sorríssemos de novo. Então, quando as pessoas diziam, ah, Sheila, vai passar, hoje eu entendo, na hora a gente não compreende isso, porque a gente tá num misto de tristeza, de angústia, de saudade. Mas aí o vai passar é porque a sua mente, ela começa, que a gente até já falou sobre isso num dos primeiros capítulos, ela vai psicoadaptar. Você vai se adaptar àquela situação. Sua mente ela vai trabalhar para que você não viva o resto da sua vida sofrendo. Isso não quer dizer que você esqueceu a pessoa, que você, tô vivendo agora e ela se foi. Isso quer dizer que você construiu algo com aquela pessoa, você sorriu com ela, você viveu com ela e hoje ela não está mais aqui, mas você está. E existem outras pessoas que veem em você a mesma coisa que você via nela. E elas precisam de você para sorrir. E elas desejam que você sorria. Porque um dia você não estará mais aqui. E outras pessoas vão desejar ter tido com você momentos lindos para recordar. Ou você pode perder outra pessoa querida. Mas aí é muito bom você ter vivido momentos com essa pessoa muito bons para recordar. Então, isso é a gente falando de questão de pessoas, né? Em relação à morte. Mas existem as frustrações, existem as percas que são por questão de trabalho. Você perdeu um trabalho, você foi demitido, você perdeu um bem. E tudo isso traz sentimentos de angústia, de, como eu já disse, frustração, medo, insegurança. Então, antes da gente se desesperar, aliás, eu nem digo antes, porque muita gente realmente já se vê hoje em pleno desespero, sem saber o que fazer. A gente tem que entender que, mesmo que você não queira ouvir isso e talvez você assim paralise, eu queria ouvir outra coisa, mas você vai ter que entender que a sua vida não acabou aí. E empreender com sucesso, com sabedoria, é a gente entender que eu posso, em meio à situação pior que seja, buscar meios que me façam sair dessa situação. Você quer ver um exemplo, ouvir um exemplo prático? Quantas pessoas que eram fichadas no trabalho, que foram demitidas por causa da pandemia, e hoje elas são empreendedoras, elas têm seu próprio negócio, elas desenvolvem outros projetos. Você vai me dizer que a pessoa não sofreu quando recebeu a notícia que foi demitido. Muitas pessoas com filhos para criar, com a família para sustentar. Isso não é a realidade de muitos, porque infelizmente nós ainda estamos numa situação em que muitas pessoas não estão vendo uma luz no final do túnel. Mas com muitas pessoas aconteceu isso. Foi preciso vir uma coisa muito negativa, você perder, para você entender que você poderia ter uma coisa melhor. Isso não é o que as pessoas querem, minha gente, porque a gente quer segurança, a gente quer estabilidade. Então, às vezes, muitas pessoas são infelizes no trabalho porque não querem trocar o seguro pelo duvidoso. Elas preferem se manter num lugar que elas não gostam muito do que simplesmente trocar por uma coisa que elas vão aventurar. A mesma coisa são relacionamentos. Às vezes você está com uma pessoa desde de adolescente ou anos.
E chega um momento que você entende que você não gosta mais dessa pessoa para casar, para viver o resto da vida. E é normal, gente, porque namoro e noivado é para isso mesmo. É a pessoa se conhecer, a gente estreitar laços. Só que aí existem casais que, mesmo entendendo que não é aquilo que eles querem para o resto da vida, eles casam. Porque é cômodo. As famílias já se conhecem, já estreitaram laços, eles vão ser cobrados porque estão juntos há muito tempo. Resultado: é um casamento infeliz, desgastado, porque a gente tem medo de trocar o novo, o desejoso, ou aliás, trocar o cômodo, o seguro, pelo novo, pelo desejoso, pela aventura. Isso não quer dizer que eu vou trocar sempre. Hoje eu desejei aventurar, ou eu quero. Aí eu vou trocar tudo que eu tenho por aventuras. Não é isso, não. Uma coisa é você ter consciência da sua estabilidade, você ser seguro do que você tem. E não querer trocar por nada, eu quero estar aqui. Outra coisa é você ter consciência que você não está feliz onde você está. E você pode sim aventurar, mas com consciência. Eu estou deixando estável, porque eu tenho certeza, convicção que o que eu estou buscando vai me trazer mais felicidade. Então não é aventurar com um inconsequente. Você já percebeu que às vezes os filmes e as novelas fazem muito isso, né? Um casal estruturado, uma família estruturada, aí o cara se apaixona por uma pessoa. Eu vou deixar minha esposa porque estou apaixonado, ou ela, eu vou deixar meu marido porque estou apaixonado. É uma paixão, Mas aí todo mundo acaba torcendo para uma família se desestruturar porque a pessoa ama. Aí a gente tem que entender, minha gente, que os sentimentos, eles são inflamáveis, né? E às vezes você tem uma estrutura num casamento que talvez o seu casamento por algum motivo esteja desgastado. E você viu numa pessoa fora uma chama, como é que eu posso falar? Uma faísca do que você gostaria de ter no seu casamento e você não tem. Aí o que é que muitas vezes acontece? Você deixa do casamento, você abandona tudo que você poderia construir por aquela chama, aquela faísca, que muitas vezes não dá certo. E quando você fica com a pessoa e a pessoa lá na frente lhe troca, você se indigna, mas você fez a mesma coisa, você trocou um relacionamento instável, embora não estivesse da maneira que você gostaria, por uma aventura. Foi a mesma coisa que a pessoa fez com você. Então, eu tô falando tudo isso porque são situações diárias, situações que a gente passa, que trazem as frustrações, que trazem o sentimento de medo, de insegurança. E como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente tem que lidar com essas coisas? É o que eu disse lá no começo. A gente tem que suportar, porque quando a gente tá numa situação devastadora, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou abrir meus olhos, caiu a ficha, não era o que eu queria, mas era o que aconteceu, agora eu tenho que buscar possibilidades para melhorar. Ou eu vou ficar lá, acabada, choramingando, reclamando que a vida acabou, que eu não tenho mais saída. Não estou em momento nenhum recriminando você que está num momento de melancolia ou até início de depressão por conta de uma perca, de jeito nenhum. Eu tô querendo que você entenda que você tem uma escolha. Embora às vezes a escolha seja bem difícil, mas você tem uma escolha. A gente tem que trabalhar isso. Então eu tenho que suportar aquele momento, respira fundo, tenta administrar aquilo. Não era o que eu queria, mas aconteceu. Eu tenho que compreender. Tenta visualizar por que aconteceu, em que eu poderia ter mudado, feito com que não acontecesse, o que é que eu poderia ter feito para evitar. E às vezes você não poderia ter feito nada.
infelizmente. E você tem que superar. Superar mesmo. Então, Deus, cheguei até aqui, não era aqui que eu deveria estar, não gostaria de estar, mas aconteceu. Então agora eu vou buscar outros caminhos, outras rotas. Então, ser empreendedor também não é nunca mudar de ideia, gente. Porque às vezes a pessoa fala, ah, fulano é tão... Um dia tá pensando uma coisa, outro dia tá dizendo outra. Claro que tem as pessoas que são inconsistentes, né? Cada hora quer uma coisa. Mas você mudar de objetivo, mudar, reorganizar suas rotas, isso não é negativo, não. Só muda de ideia quem tem ideias. Então hoje eu tenho convicção de uma coisa. Mas aí mais pra frente eu percebi que poderia ser de outro jeito. Então eu vou mudar minha linha de pensamento, mudar minha rota. Isso é negativo? Não, isso é bom. Porque eu comecei a enxergar que as coisas poderiam ser diferentes. Então, dentro de todas essas situações, lágrimas, porque uma coisa também é certa, minha gente, quando a gente tá conversando assim, quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente olha para a vida de sucesso de outra pessoa, a gente pensa assim, ah, meu Deus, eu queria que isso acontecesse comigo. Porque a gente vê o desfecho. Mas a gente tem que entender que as coisas aconteceram com um processo. A gente se preocupa muito com o resultado, mas Deus, ele trabalha no processo. Então, daqui para eu chegar onde eu almejo, existe um processo. E eu não posso pular etapas, porque isso vai prejudicar meu amadurecimento. Então, hoje, se eu tive que chorar hoje, para amanhã estar sorrindo, então que eu chore e eu entenda. E é aquela questão do autodiálogo. Eu tô chorando hoje, mas é para alcançar algo melhor amanhã. Então, se tem que chorar, chore. Perdeu aqui, mas pode ser que você perdeu aqui para ganhar ali. Então, a gente tem que entender, buscar entender essas coisas para a gente ter êxito, para a gente não sofrer tanto. Jesus é incrível. Jesus, ele conseguiu que as pessoas o seguissem apenas convidando. Foi uma pergunta que eu fiz a vocês também no início. Como você lidar quando as pessoas não retribuem a você o tanto quanto você se doou? A gente se angustia, né? Ah, meu Deus, eu fiz tanto por fulano e fulano. É ruim, gente. A gente gostaria muito que as pessoas nos se dessem, se doassem da mesma maneira que nós nos doamos. Mas elas são diferentes de nós. Então, quanto mais você tem a expectativa da pessoa se doar a você, como você se doa a ela, maior probabilidade de você se frustrar, se entristecer e se aborrecer com a pessoa. Jesus é incrível como ele conseguiu seguidores por admiração. Jesus convidava as pessoas. Jesus não oprimia as pessoas, não obrigava as pessoas, ele convidava. Quando a gente começa a compreender as coisas, a gente começa a admirar as pessoas pelo processo, porque elas são no processo e não simplesmente por uma obrigação ou por uma imposição. É importante também a gente entender isso. Então, é muito mais poderoso você ser admirado ou seguido por admiração do que você ser seguido por imposição. Então, são coisas, minha gente, diárias que fazem muita diferença na nossa vida. Muita, muita. Essas pequenas percas, essas pequenas incompreensões, esses pequenos mal-entendidos, às vezes, podem desestruturar toda a sua vida. O fato de eu tive um relacionamento ruim, por exemplo. Eu tive um relacionamento ruim, um relacionamento doentio e que me prejudicou muito, que pode ter lhe feito chorar bastante. Aí você acabou, tá? Quando você encontra outra pessoa, você começa a ver na outra pessoa o seu relacionamento antigo.
Então, se você não trabalhar essa frustração do relacionamento antigo, você vai estragar o novo relacionamento, que poderia ser tudo de bom na sua vida. Então, os traumas anteriores, quando eles não são tratados, as frustrações, quando elas não são tratadas, quando você não faz a autoavaliação, quando você não reavalia, você acaba cometendo com as novas possibilidades. Como é que eu poderia dizer? Você se sabota. Você acaba sabotando as suas novas oportunidades pelas suas antigas frustrações, seus medos. Então, o capítulo passado a gente falou um pouquinho sobre o poder do autodiálogo. Então, a gente tem que entender as coisas. Conversar com você mesmo é muito bom para você entender o poder que você tem quando você decide seguir em frente. Sabendo aonde você é fraco, sabendo qual é seu ponto forte, sabendo aonde é que você suas fraquezas. Quando você tem consciência de tudo isso, você pode se ajudar a não se sabotar, tá? Tem um fragmento aqui interessante que eu queria ler para vocês, que ele fala o seguinte: se você souber abrir as janelas da sua mente, ampliar a arte de pensar e praticar as leis da qualidade de vida deste projeto, então os labirintos que você vive não serão um terreno perigoso, um deserto, um cárcere, mas um ambiente em que você realizará os seus mais belos projetos. Sheila, quais são essas leis da qualidade de vida? Cada capítulo que a gente está lendo é uma lei da qualidade de vida. É uma atitude que você pode ter para mudar a qualidade da sua vida. Existem dois tipos de pessoas, gente. Aquela pessoa que ouve coisas como essa que eu tô falando para você, que são coisas do nosso dia a dia, coisas reais, mas acham que é uma besteira. Eu vou vivendo a vida e tenho uma vida infrutífera, que poderia ter muito mais risos, que poderia ser muito mais feliz. E tem as pessoas e continuam vivendo. E tem as pessoas que veem em cada situação como essa, em cada capítulo que a gente tá falando, veem em cada verdade dessa uma oportunidade de ser uma pessoa mais feliz. Empreender é isso. É você buscar em cada oportunidade uma maneira de fazer mais, de conseguir mais. Então, sorrir mais. Eu ri muito essa semana, porque eu estava dando aula, semana passada eu estava dando aula e a gente estava falando sobre um livro que é o Colecionador de Palavras. E a gente falou sobre o poder da palavra. Às vezes você tá tão assim desanimado, aí chega uma pessoa para você e dá um bom dia. Com tanta empolgação que você sorriu. E você tava super carrancudo lá. Sorriu. O poder do bom dia da palavra. Então, às vezes, minha gente, a gente fica focando tanto no problema, no problema, no problema. E a gente esquece que todo problema, ele precisa ser suportado, compreendido e superado. A gente sempre tem uma escolha. A gente que decide permanecer no mesmo lugar ou levantar a cabeça e buscar algo mais. Mais uma vez eu digo, não estou em momento nenhum dizendo que tudo isso é fácil, porque eu conheço pessoas que estão com problemas de ansiedade, crise de ansiedade, que são paralisadas, não é porque quer, mas por conta de toda uma construção negativa que foi feita, e isso não é fácil de desconstruir. Mas uma coisa é certa, você pode, é só você persistir. Para umas pessoas dói mais, para algumas pessoas dói menos. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil, mas para todas é possível. Podemos sim ter uma vida mais saudável, uma vida mais próspera, porque prosperidade não está só ligada a dinheiro não, viu? Existem pessoas tão ricas. A gente estava até falando um dia desse. Quando a gente vê, tem fama, tem dinheiro, se suicidou.
prosperidade vai muito além do que a questão financeira. É óbvio que é muito bom ter dinheiro para você viajar, passear, usufruir, mas isso não é tudo. Você pode fazer tudo isso com pouco. Só é você ter criatividade, contemplar o belo, trabalhar sua criatividade afetiva e você vai conseguir diversas coisas, mesmo sem ter muito dinheiro. Vai conseguir surpreender as pessoas que você ama, mesmo sem ter muita soma de dinheiro, sem precisar de presentes caros, sem precisar de viagens. E as coisas vão acontecendo. Eu desafio você a fazer, tirar a prova. Acompanha lá os outros capítulos que a gente conversou. A criatividade afetiva, o contemplar o belo. Assiste esses capítulos e começa a buscar estratégias para surpreender as pessoas, para você ver como as coisas vão mudar de aspecto. Um beijão para vocês, minha gente. Só temos mais 2 capítulos, capítulo 11 e capítulo 12. E eu espero que, assim, eu fico muito feliz quando uma pessoa me diz que foi muito produtivo, que ajudou bastante. Esse é o meu desejo, compartilhar. Porque um dia eu também estive numa situação que para mim era muito difícil, porque eu estava me vendo sem perspectiva. Quando a ansiedade vem e você não administra bem alguns problemas emotivos e emocionais, é muito difícil. Mas quando você supera, você entende que é possível ser feliz, sim. E sorrir de novo, sim. Se um dia você chorou por alguém, se um dia você chorou porque perdeu alguma coisa, hoje sorria pelas pessoas que estão aqui e ainda precisam de você. Para que um dia, quando você não estiver mais, elas possam sorrir, lembrando do seu sorriso. E elas possam se esforçar para alcançar outras pessoas, assim como você a alcançou. Beijão para você e até a próxima.